Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast, hoje LedoCast online com você. E hoje nós temos um quadro novo que eu queria apresentar. Então se você é homem, fica aí. Se você é mulher, já vai te preparando para enviar para o teu namorado, para o teu amigo, para o teu marido. Manda para algum homem. Hoje o quadro que nós começamos é o Vira Homem. É isso mesmo. Hoje vamos falar um pouco sobre masculinidade à luz da palavra de Deus e a minha ideia é estar trazendo de tempos em tempos esse quadro para você, tratando esse assunto tão importante, tão necessário nos nossos dias, que é justamente masculinidade. O que a Bíblia fala sobre masculinidade, o que é de fato ser homem, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre isso e eu queria iniciar com uma frase bastante chave. Machos nascem, mas homens se criam, ok? Então você pode nascer do sexo masculino, mas talvez você já tenha aí, sei lá, seus 40 anos e ainda tenha atitudes de menino, né? 35 anos, atitudes de menino. Então você pode nascer do sexo masculino, mas virar homem é necessário que você aprenda a ser homem. E eu aprendi que homens são gerados ou são formados andando com outros homens, né? Às vezes a gente tem uma influência feminina muito grande na nossa vida, né? A gente vive num contexto social onde houve um abandono muito grande, paterno, né? Uma negligência muito grande, paterna na vida de muitos meninos que foram criados por mães, por vós, por tias, primas, né? E cresceram com muitas mulheres e isso acabou fazendo com que o rapaz tivesse a sua masculinidade, de certa forma, castrada. É claro que ninguém fez isso intencionalmente. Isso, muitas vezes, é fruto da nossa sociedade caída, fruto de uma sociedade, infelizmente, caída. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Não te esquece de te inscrever e também já vai dando um like aí nesse vídeo, tá bom? E é importante você entender que, hoje em dia, existem muitas definições de masculinidade, né? Alguns definem masculinidade como algo tóxico, né? Ou tóxico, né? Outros como algo frágil, né? E algo que está em desuso até mesmo. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? O que a Bíblia nos ensina sobre ser homem? Né? É importante você entender que a masculinidade bíblica ela não está baseada na cultura ou em padrões culturais, tá bom? A Bíblia ela é acultural, né? Ou melhor, ela tem uma cultura própria, que é a cultura do reino de Deus e que tem transpassado aí milhares de anos, né? E qual é, de fato, a identidade que Deus nos deu como homens? Então, ser homem não é sobre carregar um traço cultural, mas sobre carregar uma identidade, tá bom? E é importante você entender, lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz assim, olha, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? Então, aqui no início de tudo, em Gênesis 1, na criação, a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e também criou mulher. Né? Então, Deus criou, lá no começo de tudo, Adão e Eva. Não criou Adão e Ivo. Né? Não criou outros tipos de sexualidade. Não, a Bíblia vai ser muito clara que foi homem e mulher que Deus criou. Agora o papo aqui é sobre masculinidade. Eu queria te falar, a primeira coisa importante que você precisa entender sobre isso é que a masculinidade, à luz da palavra, é você ser responsável e intencional com tudo aquilo que Deus te confiou. Então, o primeiro traço que eu percebo que falta em muitos homens é essa intencionalidade e essa responsabilidade. Meninos sempre delegam responsabilidades. Homens, eles assumem responsabilidades, né? E é muito interessante no contexto bíblico que a gente vai ver que Deus deu a liderança de tudo para Adão. Inclusive, Deus vai criar Eva da costela de Adão. E a gente vai ver que quando Eva peca e influencia Adão a pecar também, e ambos são influenciados pela serpente, quando eles caem, Deus procura Adão. Deus não procura Eva, mesmo tendo sido ela primeiro a pecar. Deus procura quem lhe tinha dado autoridade lá no começo. Deus procura Adão e pergunta, Adão, onde é que você está? E Adão está escondido. E o que a gente vai perceber nessa dinâmica? Que quando Deus pergunta, Adão, o que aconteceu? Né? Por que você está nu? Né? Deus pergunta para ele. E Adão ele vai dizer,
olha, foi a mulher que tu me deste. Então a primeira coisa que a gente percebe é que meninos, eles terceirizam a responsabilidade. Eles sempre vão dizer, não, o problema lá em casa é a mulher da minha casa. Ou o problema lá em casa é minha mãe, é meu pai. Sempre vai estar terceirizando e se vitimizando. Então entenda, homens bíblicos e homens de Deus não se vitimizam. Eles assumem a responsabilidade. E aí a gente vai ver o padrão de hombridade para nós é Jesus. Ele é o varão perfeito e nós estamos buscando ser parecidos com ele. Quando Jesus vem para a terra, o que ele vem fazer? Ele vem se responsabilizar com o pecado da humanidade. Jesus mesmo não pecou, mas ele paga a dívida do homem com Deus. E ele se faz pecado no nosso lugar. Você percebe essa dinâmica? Adão dizendo, foi a mulher que tu me deste. Jesus dizendo, mesmo a igreja, a minha noiva tendo pecado, eu assumo a responsabilidade, eu morro no lugar dela. Você entende? Então, ser homem, em primeiro lugar, é você se responsabilizar com tudo aquilo que Deus te confiou. O que foi que Deus te confiou? Foi um trabalho? Então você precisa ser responsável pelo seu trabalho. Foi uma mulher? Então você é responsável pela tua mulher. Foi filhos? Você precisa ser responsável com os seus filhos. Foi liderança de uma empresa, de um negócio, de um lugar? Então você precisa ser responsável e intencional. Por quê? Porque essa é a primeira característica de um homem de Deus. Ele é responsável. Ele não terceiriza para os outros, ele não bota a culpa dos outros, ele não diz o problema é o fulano, beltrano, ciclano, a economia do país. Não. Ele não se vitimiza, ele diz, se hoje é um caos, eu vou ser resposta para o caos. Se hoje está complicado, eu vou ser resposta para o que está complicado. Ok até aqui? Eu acho que se essa primeira parte já valeu uma curtida, então já curte aí, não esquece também de compartilhar com alguém, tá bom? Então, o homem, você precisa entender que ele foi criado por Deus, né, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, tá bom? E Deus criou o homem para liderar, querido. Entenda isso. Deus colocou no homem governo e na mulher influência. Então a gente precisa entender isso. Homens foram constituídos por Deus para governar, para liderar. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, vai dizer assim, olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para... Qual o propósito que Deus botou o homem lá no jardim do Éden? Para cultivar e guardar. Ok? Então Deus vai dar para o homem duas missões logo lá no jardim. Deus dá para ele um jardim, milhares de árvores, frutos, a criação, e Deus vai o quê? Convidar o homem para ser um co-criador com ele. Né? E vai dar o que para ele? A missão de cultivar e também guardar. Cultivar e guardar são duas palavras-chave aqui. Né? Inclusive a palavra cultura vem daqui, de cultivo. Uma cultura ela é gerada por cultivar algo. Você vai repetindo aquele processo até que se torna uma cultura. Então homens são chamados por Deus para gerar uma cultura. Onde? Na sua família, na sua empresa, onde você trabalha, né, no meio dos teus amigos. Então, como é que eu gero uma cultura? Quando eu lidero. Como é que eu lidero? Quando eu influencio. Como é que eu influencio? Quando eu sirvo. Ok? A nossa liderança ela não é impositiva. A nossa liderança não é, olha, você tem que fazer porque eu estou mandando, porque eu falo grosso, porque eu sou mais forte que você. Não, esse não é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus de liderança é o padrão de quê? De cultivar e cuidar. Cuidado é outra palavra-chave. Quando alguém se sente cuidado por alguém, se sente amado, sim ou não? Inclusive tem uma frase que fala que quem ama, cuida. Né? Então, quando alguém se sente de fato cuidado, você está imprimindo o que ali? Influência. Logo, você também está imprimindo ali o que? Liderança. Agora, se eu não cuido de nada, né? Se a lâmpada lá de casa queimou e eu não movi uma palha para trocar, né? Se o cano estourou e eu não fui lá e consertei, né? Se a minha esposa está em apuros e eu não fui lá e protegi, eu estou mostrando cuidado com a minha casa? Né? Se lá na empresa está acontecendo um problema sério e eu não fui lá e cuidei do problema, eu estou mostrando influência e liderança? Não. Então a primeira coisa que você precisa entender como homem é, se você quer liderar, você vai precisar entender que amar é também cuidar. E cuidar é servir, e servir é influenciar. Ok? Isso é muito chave de você entender, porque às vezes a gente chega em casa e a gente quer que a nossa casa seja a nossa caverna. E aí chegou em casa, quer se trancar no quarto, entrar na caixa do nada lá, botar uma série, ou ir pro videogame e não fazer nada. Cara, beleza, faz isso, mas desde que todas as tuas responsabilidades na tua casa tenham sido já cumpridas.
né? Desde que você já tenha brincado com os seus filhos, desde que você já tenha conversado com a sua esposa, desde que você já tenha trocado a lâmpada que precisa ser trocada. Quais são as responsabilidades que precisa você tomar hoje, ok? Então é importante, o homem foi criado para liderar em amor. Então nós lideramos em amor, como cultivando, cuidando, tudo certo até aqui? Liderança vai falar também de serviço e não de dominação. A liderança de Jesus não é pelo domínio, mas é por servir. Quando cuidamos e cultivamos, servimos, ok? Importante também você entender que todo homem tem um chamado à provisão e à proteção, ok? Anota isso aí, provisão e proteção. Lá em 1 Timóteo 5,8 vai dizer assim, olha, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Olha só que interessante, Paulo está escrevendo aqui para o seu discípulo Timóteo, né, dizendo, olha, se alguém não cuida dos parentes, especialmente da própria família, negou a fé, né, e é pior do que aquele que não crê. Então, o nosso primeiro chamado à liderança é a nossa casa. Da feita que eu lidero minha casa, que eu sirvo minha casa, que eu amo minha casa, eu posso ir para uma esfera maior de liderança, eu posso ir para uma organização, né? E ali eu vou ter capacidade também de gerir. Se eu ainda não estou gerindo nem minha casa, nem influenciando minha casa, então eu preciso o quê? Voltar os meus olhos para minha casa, e ali vai ser o meu embrião, ali vai ser minha prova dos 9, ali é onde eu vou ser testado, ali é onde eu vou ser provado na minha liderança e influência, no meu amor e serviço, e a partir dali a minha influência vai crescendo para outras esferas, para outros lugares, tá bom? Então é importante você entender que o homem ele tem esse papel de prover e cuidar de sua família. Agora é importante você entender que não apenas financeiramente, porque eu sei que muitos de nós viemos de uma geração em que nós tivemos pais que muitas vezes proveram financeiramente. Né? Uma geração anterior à nossa era uma geração que trabalhava muito, né? Era a geração workaholic. O negócio deles era botar dinheiro em casa, meu irmão. Não interessa se eu não vou estar presente. O que importa é que as contas estão pagas, tá entendendo? Tem comida na mesa. E eu não estou dizendo mal ou bem disso. Foi a geração. Foi o ponto deles, ok? Agora, é importante a gente entender que sim, nós precisamos também, como homens, prover financeiramente. Porque eu vejo uma geração também que quer ir numa contracultura de que, não, eu não vou mais prover. Não, existe. Todo homem tem dentro de si esse desejo por pagar a conta, né? Todo homem, quando está num date, vamos lá, você está num date com uma girl, né, com a tua namorada, com a tua esposa, chega a conta, né? Existe uma desconstrução da masculinidade onde hoje os homens ficam, porque eu vou rachar, e tem mulher que não quer rachar a conta. Não, irmão. Existe algo dentro de nós que diz, cara, eu quero pagar a conta, eu quero ter o suficiente para nem olhar cardápio. Tá entendendo? Eu quero pagar essa parada, eu não quero nem olhar contas, eu quero botar o cartão na mesa, tira lá, entendeu? Depois eu vejo quanto deu. Todo homem tem esse desejo, sim ou não? Tem, tá dentro de nós, sabe? É incutido pelo Criador em nós. Então nós temos esse desejo de prover financeiramente, mas, olha só esse adendo, Deus também nos chama para provermos espiritualmente e provermos emocionalmente. E aqui é um ponto que muitos homens deixam de lado, né? Alguns cristãos já entenderam que tem que prover financeiramente, estão trabalhando, estão sendo responsáveis, mas também cabe a nós sermos os catalisadores da saúde espiritual da nossa casa. Para de terceirizar para tua mulher e dizer, não, é porque o profético é com ela, porque ela é mais sensível. Para com isso, liderança foi dada por você, foi dada por Deus para você, melhor dizendo. Sabe, puxar a liderança espiritual da tua casa é você. Amém que a sua esposa é uma profeta, amém que ela tem uma sensibilidade espiritual, mas quem é o sacerdote é você, quem conduz é você, ok? Então, essa saúde espiritual, ela é necessária. E emocionalmente também, se você está emocionalmente instável, toda a tua família vai sentir isso. Todos os teus filhos vão sentir isso, tua esposa vai sentir isso, ok? Porque a sua família será uma casa de oração quando você, homem, começar a puxar isso na sua casa. Não fique esperando as coisas acontecerem. Se você não tomar uma atitude, nada vai mudar. Você é o líder da sua casa, você é o líder da sua família. A sua família será emocionalmente estável quando você for emocionalmente estável, entenda isso. Ou você lidera a sua casa, ou alguém vai fazê-lo. E eu vejo esse
padrão na casa de muita gente, onde o homem se ausenta da responsabilidade e a mulher, por ver, cara, ninguém vai fazer, alguém precisa fazer, eu vou fazer. Ela não queria fazer, ela não foi chamada por Deus para fazer, mas pela tua ausência, pela tua negligência, muitas vezes ela precisa tomar a posição que você não tomou. Ok? Então é muito importante nós entendermos isso. Quando Deus cria homem e mulher, nós temos o mesmo valor para Deus. Homem e mulher têm o mesmo valor para Deus, porém os papéis, querido, são muito diferentes. O homem tem um papel, a mulher tem outro papel. E tentar igualar isso é o que tem gerado a maior confusão nas famílias. É por isso que nós estamos diante dos maiores dados de divórcios da história nos últimos tempos. Por quê? Porque existe uma confusão nos papéis de homem e de mulher. Né? E qual é o nosso desafio para a gente encerrar aqui? O nosso desafio do mundo moderno é qual? É que a cultura atual distorce o papel do homem, como eu estou te falando. Né? Promovendo um modelo, escuta isso, que ou oprime ou abandona a responsabilidade. Né? Então hoje nós vemos dois padrões de homens. O homem opressor, né? E o homem que abandona suas responsabilidades. Sabe, meu convite para você hoje não é ser nem um opressor e nem fugir da responsabilidade. É ser um homem saudável. Um homem de acordo com a palavra de Deus. Um homem que carrega não uma cultura caída desse mundo, mas uma identidade. A identidade de Cristo. Que entende sua posição, que entende seu papel e que lidera com firmeza e amor, influência e serviço a sua casa, a sua família, a empresa, o trabalho, aonde quer que você esteja, você será um homem posicionado. Por quê? Porque você entende quem você é. E como é que eu faço isso? Sendo presente, estando presente na vida dos meus filhos, estando presente na vida da minha família, estando presente na vida dos meus liderados, é sendo paciente, é sendo longânimo, né? É exercitando o diálogo, o ensino, né? É chamando a família e dizendo, olha, nós estamos com um padrão de comportamento aqui que não está legal, vamos corrigir isso aqui. Muitas vezes eu falo para os meus filhos, eu entendi que eu sou o sacerdote de Deus na minha casa para conduzir os meus filhos no que é certo e errado. Né? Lá em Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Né? Qual é o caminho que deve andar? É você que vai dizer para ele. Se você deixar o seu filho fazer o que quiser, ele não vai saber o caminho que deve andar. É você, pai, que tem que dizer, mentira é do diabo. Você sabe quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Sabe, aqui em casa nós não aceitamos mentira. Então é você, homem, que tem esse chamado, sabe, para estabelecer os limites na sua casa. Para dizer não na hora que tem que dizer não. Para dizer sim também na hora que tem que dizer sim. Para trazer o equilíbrio entre a emoção e a razão. Amém, pessoal? Então eu queria encerrar dizendo isso para você. Não negligencie a sua posição. Não negligencie a sua autoridade. Mas nunca se esqueça, a nossa autoridade ela vem do amor e do serviço. Assim como Jesus caminhou, Ele nos chama para caminhar também, como homens à luz da palavra. Eu espero que você tenha sido abençoado nesse episódio aqui e nós nos vemos na próxima. Não esquece, o novo quadro Vira Homem, a gente se vê muito em breve. Deus te abençoe e até lá.